A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Mais um dia. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 15, versículo 29 em diante, que está escrito assim: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nós viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? Jesus fez uma pergunta, né? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. 7 pães e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que subejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém, meus irmãos? Aqui é mais um dos milagres, né, que nosso Senhor Jesus fez através do nosso Pai, né? E ele fez uma multiplicação de pães e peixes, né, para servir a multidão. E nos tempos de hoje não é diferente, meus irmãos. Se nós obedecermos ao Evangelho, Deus não deixará faltar para mim e para você o nosso pão de cada dia, porque Ele é fiel àqueles que o servem, àqueles que o buscam verdadeiramente. Porque o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos obedecer ao Evangelho para não passar por tribulações nesta terra, né? Além do necessário, porque todos nós passamos por lutas, dificuldades, aflições, né? Mas o Senhor é fiel para cuidar daqueles que o buscam. Por isso é necessário, meus irmãos, ficar firmes na presença de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, e Ele é fiel para nos honrar também nesta terra, nos ajudar naquilo que precisamos, nas nossas necessidades, nos desejos também que nós temos no nosso coração. Mas o coração é enganoso. Muitas das coisas que nós queremos, às vezes é do nosso próprio pensamento que nós criamos. E por isso que é necessário o jejum também, para tirar a ansiedade do coração. Pois a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas descansar no Senhor. Ora, pede para o Senhor e descansa o teu coração. E assim, se for da vontade do Senhor, Ele há de prover, Ele há de abençoar. Eu mesmo tenho vivido isso na minha vida. Coisas que eu tive desejo e nem precisei comprar, porque o Senhor proveu. E Ele deu de graça. Assim como Deus fez aqui, ó, a multiplicação do povo que estava necessitado, com fome, né? E o Senhor não quis dispensá-los, né? Sem ter o que comer. Então o Senhor supre todas as nossas necessidades, as nossas aflições, e que se assim nós obedecer a palavra de Deus, nós
colheremos o bom dessa terra também, né? Não digo aquele evangelho de prosperidade, onde muitos têm se afastado da presença de Deus, dentro da igreja também, não é só no mundo, não obedecendo a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, né? Distorcendo a verdade do evangelho, como muitos têm pregado, né? Que Deus só quer teu coração, não é só teu coração, não. Ele quer que você sirva a Ele de espírito, alma e corpo, né? Adorando o Senhor verdadeiramente, renunciando os prazeres do mundo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, né? Mas o Senhor é fiel para nos cuidar naquilo que precisamos. Se você precisa de uma porta aberta, vai clamando a Deus, vai orando, pedindo para o Senhor, Senhor, abre essa porta para mim. E há um tempo para o Senhor trabalhar. Ora, pede para o Senhor e descansa o teu coração. E Ele trabalhará na causa por nós, por todos nós. Porque Deus é fiel. E se assim nós descansar nele, Ele há de fazer tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Porque Deus é fiel. Amém? E que se assim nós obedecer a palavra do Senhor, colheremos o melhor para nós, na nossa vida. E não passaremos aflições além do necessário. Amém? É aqui, ó, em Mateus 16, versículo 19, está escrito assim: E eu te darei, Jesus disse, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que ligares na terra será desligado nos céus. Então você ligando em oração, pedindo para o Senhor uma porta de emprego, uma necessidade que você precisa, você está ligando no céu, pedindo para o Senhor. E cuidado, meus irmãos, porque aqui também está dizendo: e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, seja grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem te proporcionado. Eu, no passado, eu era muito ingrato. Deus me abençoava, dava aquilo que eu precisava, quando eu não era convertido. E eu, muitas das vezes, fui ingrato. E aí, se a gente for ingrato, a gente perde a bênção. Porque da mesma forma que Deus dá, Deus pode tirar. Então, seja grato a Deus. Tudo, aqui está dizendo tudo. Tudo que nós ligar na terra é ligado no céu. Então, se você começar a reclamar daquilo que Deus te abençoou, Ele pode até tirar da sua vida. E não adianta chorar depois, se arrepender, porque depois é tarde. Como a mulher de Jó mesmo, ela, endemoniada, falou para Jó, porque foi o espírito maligno que usou a boca dela: amaldiçoa teu Deus e morre. Olha o que você está passando. Então, seja grata ao teu marido, à tua esposa, seja grato à casa que Deus te deu, ao carro que Deus te deu, à moto que Deus te deu, a bicicleta que você tem para andar. Seja grato a tudo nesta terra que Deus te proporcionou. Porque eu sempre penso, irmãos, e eu analiso assim: você pode estar passando pela luta que for, mas olha para trás, olha para os irmãos que moram na rua, que está internado no hospital, que está passando por uma enfermidade de câncer. Se olhar para a sua vida, está pior que a do irmão lá. Analise a sua vida. Então é necessário ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. E às vezes a gente fica de cabeça baixa, meio desanimado, porque nós queríamos outras coisas, mas seja grata. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Mas o pouco é gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, mesmo sendo pouco. Eu agradeço e louvo ao Senhor, porque se nós analisar, meus irmãos, não precisa de muito nessa terra para você sobreviver. Não precisa. Às vezes Deus nos coloca no deserto para que nós possamos ver que tudo aquilo que nós precisamos já está no nosso alcance. E se Deus te proporcionar algo a mais, glória a Deus. Mas quantas coisas eu quis
E quando eu tive, eu falava, nossa, eu queria tanto aquilo, e agora que eu tenho, não há tanta necessidade disso. É os desejos do coração, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, a gente tem desejos, mas aqueles desejos, muitas das vezes, não é tudo que você precisava. O que você precisa é de Jesus na sua vida. A paz que Jesus dá ao mundo não pode te dar. Porque é só Ele que supre. Por que muitos faz um churrasco, enche a cara de cachaça, no outro dia está frustrado. Quantas vezes no passado eu bebia, né? Antes de me converter. Bebia, no outro dia tinha uma ressaca terrível. Ia trabalhar moído. Então, meus irmãos, isso é a paz que o mundo te oferece, momentânea. Só que a paz só está em Jesus Cristo. Quem tem Ele na sua vida tem a paz. Quem tem Ele na sua vida não tem a ansiedade de comprar nada. Porque o Senhor, Ele acalma o nosso coração e tudo aquilo que precisamos. Porque Deus é fiel na nossa vida. E o principal que nós temos que ter, a Bíblia mesmo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Por que o Senhor, muitas das vezes, nos quebra, tira tudo de nós, tudo, para mostrar que Ele é tudo na nossa vida. Às vezes, um casal, um homem, uma mulher, ama mais o seu companheiro do que a Deus. Aí quando Satanás entra, destrói tudo, você se frustra, diz, agora eu quero curtir minha vida, igual eu no passado, agora eu quero curtir minha vida, vou fazer tatuagem. Tatuagem não agrada o Senhor. Isso é Satanás que joga a seta na mente para você destruir o corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Se você já fez, se arrependa, peça perdão. Mas o teu corpo, por que o diabo quer que a pessoa risque o corpo? Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por que Satanás quer que a mulher fure o corpo, põe brinco, põe piercing? Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. É necessário se arrepender. E muitos estão dentro da igreja e não obedecendo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, não pode furar, não pode pintar ele. É casa e morada do Espírito Santo. Porque 1 Pedro mesmo diz que o corpo, que a beleza de vocês não seja o seu exterior, mas sim o interior, o que está dentro, que Jesus Cristo tem que habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Quando Jesus desceu às águas e o Espírito Santo desceu como forma de pomba, mas o Espírito Santo quer habitar dentro de nós, fazer morada e preencher o vazio que o ser humano tem. O vazio que é só Jesus, só nosso Pai e o Espírito Santo pode preencher. Porque não há nada nesse mundo que te traz alegria igual o Espírito Santo traz. Ele é o nosso Consolador. E Ele nos guiará em toda a verdade. Por isso que João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus pode revelar a verdade da palavra de Deus. Eu no passado eu não tinha nem conhecimento da Bíblia, não gostava nem de ler. Hoje eu oro pedindo para o Senhor sabedoria da palavra, entendimento. Peça para Deus, Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. E você vai ver, vai orando em cima disso. Aqui o que eu li agora há pouco. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então vá orando que Deus vai te dar entendimento, sabedoria da palavra para você entender as escrituras como ela é. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que nossos olhos está tampado através da palavra de Deus, nós orando, buscando o Senhor. Deus abrirá nossos olhos espiritual, você vai passar a enxergar a verdade do Evangelho. Porque muitos estão enganados dentro das igrejas, meus irmãos. E se você morrer sem conhecer a verdade, você perde a salvação da tua alma. Perde a salvação da tua alma. Não fique apegado a homens que pregam lá no púlpito, que não está pregando a verdade. Peça para Deus te revelar a verdade das Escrituras.
E Deus há de mostrar para você. E da hora que Deus mostrar para você a verdade do Evangelho, olha, eu no começo, quando eu comecei a enxergar a verdade, eu falava, meu Deus, como eu estava cego e não enxergava. Como eu estava enganado e não enxergava. Porque muitos aí pregam e falam assim, não, você pode tomar uma cervejinha, não dá nada não. Se você tomar cerveja, bebida alcoólica, qualquer uma, pinga, qualquer uma, uísque, qualquer uma, você perde a salvação da tua alma. Um padre, um pastor está pregando para você, não, pode tomar uma latinha de vez em quando, não tem problema não. Não dá nada não. Cuidado com não dá nada não, que vai te condenar ao inferno. Se arrependa dos teus pecados. Jesus pregava arrependimento, João Batista pregava arrependimento, para que nós venhamos se arrepender do nosso pecado, dobrar teu joelho e pedir perdão para o Senhor, se arrepender verdadeiramente de coração, e o Senhor há de te dar direção de todas as coisas. Mas é necessário se arrepender dos pecados, senão você perde a salvação da tua alma, que é o mais importante. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? Então, meus irmãos, é tempo de se arrepender, né? E assim, esta é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.